Bom, pessoal, como prometido, né, eu estou gravando novamente aí a segunda parte da aula de hoje, né, 1 do 3, né, foi hoje de manhã, mas depois do intervalo esquecemos de ligar a câmera, né, além de que teve um probleminha que eu acabei tendo durante a apresentação e acabamos não ligando a câmera. Mas toda a aula foi sendo feita, né, e aí a ideia é a gente conseguir refazer, né, os passos dessa aula para que todos possam estar acompanhando, né? E vocês estão vendo já aí, né, justamente o documento em que nós usamos hoje, né, fizemos, né, o exemplo B, a partir do exemplo B. Pode ver que no final da parte 1 está mostrando justamente esse exemplo aqui, né, em que nós temos, né, uma função com um polinômio, né, uma função racional, né, em que você tem um polinômio no numerador e em vermelho o polinômio no denominador, x mais y, né? E o domínio para esse tipo de função, né, é lembrar que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, eu coloquei aqui, né, justamente a estrutura, né, de domínio para essas funções. Então, x mais y diferente de zero, né, como vocês podem ver aqui, né, eu coloquei em vermelho, né, para destacar, né. Aí a pergunta assim, né, quais são os valores x e y que satisfazem a relação, né, x mais y diferente de zero? De fato, né, aí nós precisamos, né, construir lá no GeoGebra, né, justamente a função que, né, vai permitir, né, essa relação, nós vamos construir com igualdade, né, nós vamos construir como sendo uma igualdade no GeoGebra e perceber que isso dá uma reta. Então, vou parar de compartilhar aqui, né, e vou mostrar a construção do x mais y igual a zero. Isso vai dar uma reta. Como tem que ser diferente, né, diferente dessa situação, então aí eu vou colocar em tracejado aqui, né, no GeoGebra, para que vocês percebam que não podem entrar os valores que estão sobre a reta. Depois eu comento o restante aí, né, sobre justamente como que como deu uma reta, eu já tinha falado anteriormente, que quando dá uma reta a gente isola y, né? Então depois a gente vai isolar, eu vou fazer os comentários finais e mostrar o resultado, né, que nós temos. Então deixa eu parar o compartilhamento aqui, né, agora, e começar o compartilhamento do GeoGebra, né? E novamente mostrar para vocês a construção dessa função, né? Então clicamos aqui. Então, é x mais y igual a zero, né? É essa que é a nossa função aí. Deixa eu ver que deu pronto, agora sim, deu essa função aqui, né? Estava com um probleminha, não estava aparecendo ela, né? Agora eu vou colocar ela no formato tracejado, ó. Você vê que você clica sobre a reta, né? E a hora que clicar sobre a reta, né, você vem nesse ícone aqui do lado, clica nele, e aqui você tem a opção de colocar o tracejado. Então, essa reta aqui, eu vou fazer o print screen, né, e vou levar para concluir a nossa apresentação lá desse exercício. Portanto, todos os pontos sobre essa reta não podem entrar, o restante pode entrar, né? Só sobre a reta que não pode entrar. Então, ok? Então, está aí novamente, né, a construção dessa reta no GeoGebra. Eu já tinha feito isso em aula, né? Vou parar o compartilhamento para a gente voltar lá na apresentação da aula, né? E agora, para concluir o exercício, né? Vamos lá, vocês estão vendo aí. Então, ó, quais são os valores, né? Os valores que não podem entrar, né, no domínio, né, que não pode entrar, porque tá o domínio aqui, vocês estão vendo que tá o quê? X mais y é diferente de zero, por isso que eu coloquei tracejado. Então, nós vamos reescrever, né, essa relaçãozinha aí, né, x mais y, isolando, né, o y, passando o x para o outro lado. Essa que é a ideia. Como o x está positivo, ele passa para o outro lado, então y diferente de x. Pronto, agora eu sei, né, como que eu vou reescrever essa situação aqui do domínio da função. Então, acompanhe aqui, né, eu vou trocar essa relação x mais y diferente de zero, colocando y diferente de menos x. Tem que ser. Então, y tem que ser diferente de menos x, né? Se o x é 1, né, o y tem que ser diferente de menos 1. Tem que ser diferente, né, para que seja um ponto dentro do domínio, tá? Então, olhando aqui, então, como eu falei, né, a primeira situação foi construir esta daqui, né?
foi construir essa situação, ou então escrever desta maneira, aonde a reta, né, tracejada, né, é justamente essa aqui, ó, y diferente de menos x, ok? Y diferente de menos x, está lá a reta tracejada, então pode ser todos os pontos do R2 menos essa reta, ou seja, quando y é igual a menos x, né? Então não pode ser essa reta, então o y tem que ser diferente de menos x, ok? Então aí revi, né, já essa parte final. Vamos ver um outro exemplo que foi construído na aula, né? Foi a mesma situação, né? Eu usei aqui uma função racional, né? Vocês estão vendo que é uma função racional. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, né? Para destacar um pouquinho para vocês. Em vermelho, né? Aí usando aquela consideração que eu já tinha feito em aula, que vocês podem assistir na parte 1. Então, em vermelho tem que ser diferente de zero, tá? Então, de novo, né, como é y e x, né, isso aqui vai dar uma reta. Vocês já estão até vendo a reta do lado direito aí, que eu fiz a construção já no GeoGebra, né? Então, vamos isolar o y, né? Então, nós vamos pegar esse termo, 4x, passar para o lado direito, né? Eu vou marcando aqui em azul o que eu vou falando, né, para vocês acompanharem. Então, 4x passado para o lado direito, ele vai ficar menos 4x, tá, pessoal? Vai ficar menos 4x. Pronto, né? Já fiz essa alteração, né? E tentando isolar o y, né? Que essa que é a ideia aqui, ó. Isolar o y nessa relação aí. Multiplica por menos 1, né? Aí troca o sinal. Menos 2y fica 2y, né? Menos 4x fica mais 4x. Passa o 2 dividindo, né? Aí simplifica o 4 pelo 2, nós temos aqui, né? Ou seja, né? Eu posso reescrever essa relação de diferença usando o y diferente do dobro do x. O y não pode ser dobro do x aqui, ok? Então, se nós colocarmos, né, agora pensando no GeoGebra, né, vocês estão vendo aqui a imagem no GeoGebra, vou até ampliar um pouquinho, né, vou ampliar um pouquinho, bem no canto aqui está 4x menos 2y igual a zero, essa reta aqui. Ou seja, é a mesma reta, se quiser, depois vocês podem até comprovar, é a mesma reta que está aqui, ó, y diferente de 2x, é a mesma, tá? Então, o y tem que ser diferente do dobro do x. Quer dizer, se eu colocar x igual a 1, o y tem que ser diferente, né, do dobro disso. Então, não pode usar os pontos dessa reta. Tá? Uma coisa que a gente discutiu bastante lá naquele momento que eu apresentei, ok? Aí a próxima função, né, que tem limitação, né, para domínio, é justamente a função tipo radical, né? Mas quando o índice da raiz é par, tá? Essas têm problemas, ou seja, o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, se for uma raiz quadrada, no número real, a gente não pode calcular a raiz quadrada de um número negativo, né? Então, a grande situação, a limitação, então, é escrito desta forma aqui, ó. Vou até colocar em azul agora para destacar. Aquela função que está dentro do radical, onde o índice é par, por isso que está em azul também aqui, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Então, aquele polinômio, né? Um polinômio que vai aparecer ali. Poderia ser até só x, né? Se fosse x, x teria que ser maior ou igual a zero, né? Poderia ser só y, né? Y teria que ser maior que zero. Então, nós vamos ver alguns exemplos desse tipo e vai surgir algumas considerações interessantíssimas, né? Que região são essas, né? Que região são essas que mostram-se no plano cartesiano, né? Que é o domínio da função. Acompanhe aqui os exemplos que foram resolvidos em aula. Então, o primeiro é esta daqui, ó. Dá uma olhada o que tem dentro da raiz. 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, esta parte que eu vou destacar em azul, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, aí nós vamos colocar, né, essa funçãozinha, da maneira que ela está, no GeoGebra ele aceita, né? 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero. Nós vamos colocar no GeoGebra. Esse aqui ele aceita. Né? O que ele não aceita é você colocar o diferente. O diferente ele não consegue fazer lá a construção do diferente, tá? Esse é um problema. Então, que foi justamente da reta do exercício anterior. Então, vamos parar de compartilhar aqui e vamos lá para o GeoGebra. 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero. Vamos ver o que é isso aí lá no plano cartesiano. Então, agora eu vou lá, né? Vou compartilhar com vocês.
justamente a tela do GeoGebra, tá? Eu vou apagar essa, né, relação que já estava aqui, né? E vou colocar, então, 9 menos x ao quadrado, né? Menos y ao quadrado, maior ou igual, né? Aí, eu estou fazendo direto, deixa eu usar o que eu fiz na sala, que foi clicar aqui no teclado, né? E vai ficar assim, ó, clica no x ao quadrado, né? Mais, desculpa, não é essa a relação, é 9 menos, tentei apagar aqui, ele não aceitou, né? Aqueles probleminhas, né? Calma aí, pessoal, já vou conseguir. Então, vai ficar 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual, epa, o mesmo probleminha que eu estava sofrendo lá na aula está acontecendo aqui, né? Tem esse Google Meet, tem algumas coisas chatinhas aqui que acaba deixando a gente meio aqui sem reação, aqui, aí tem que fazer tudo de novo. Então, note bem aqui o que nós obtivemos, né? Nós obtivemos uma circunferência, um círculo, né? Onde, né, essa relação está dizendo que os pontos do domínio são todos os pontos que estão sobre a linha azul mais forte, que é a circunferência, e também internamente, circunferência, os pontos também valem, tá? Também valem. Então, esse é o domínio para essa situação. Como é uma circunferência, observem, né, que o raio dessa circunferência... Opa, deu um probleminha aqui. De novo aí, pessoal, deixa eu, né, construir. Não sei o que acontece aqui. Tem esses pepininhos aí que a gente vai passando, mas tendo um pouquinho de paciência, né, a gente vai, né, construindo. Então, note aí que quando a circunferência corta os eixos, né, vocês estão vendo, né, quando elas cortam o eixo x e y, né, ela corta justamente no 3, menos 3, menos 3. Então, o raio da circunferência é 3, basicamente, né? Da onde vem vindo esse 3? Daquele 9 que está aparecendo ali. Então, é uma circunferência o domínio, tá? Então, tem que ser limitado a essa região aqui. Vamos voltar, né, à apresentação lá no na nossa, no nosso PowerPoint, né? E continuando a explicação, né, que eu dei lá, né, que foi justamente o que eu construí na sala de aula. Então, quando nós vamos no GeoGebra, né, dá um círculo, né? Nós estamos aqui com a equação de um círculo, basicamente. Só que a equação de um círculo não é colocada desta forma. E isso, né, durante a segunda parte da aula, eu coloquei assim, ó, nós temos que sempre deixar de um lado, né, o x quadrado e o y quadrado, de um lado da desigualdade e do outro lado o número, né? Então, isso está descrito justamente aqui, ó, né? É isso que está aqui, ó. Nós vamos colocar x e y que estão ao quadrado de um lado e o número do outro lado. Aí, como é que eu fiz isso? Eu peguei menos x quadrado, passei para o outro lado, ficou mais x quadrado. Eu peguei menos y quadrado, passei para o outro lado, deu mais y quadrado. Aí ficou 9 maior ou igual a x quadrado mais y quadrado. Mas a maneira mais conveniente, né, de representar é da maneira que está aqui embaixo, ó. O x quadrado mais y quadrado tem que ficar à esquerda e o número à direita. Então, se vocês olharem o sinal da desigualdade, você vai perceber que o biquinho sempre está apontando para x quadrado e y quadrado. Então, essa consistência aqui, ó, né, também está aparecendo aqui em vermelho, ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 é a equação do círculo, né? De fato, nós reescrevemos, né, a equação do círculo. E vocês estão vendo, então, que eu reescrevi essa questão do domínio que está aqui em cima desta maneira. Então, vocês viram que eu fui obrigado, né, a fazer desta forma aqui, porque é a maneira mais usual de apresentar a equação de um círculo. Então, x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9. Né? Bom, usando a figura que nós construímos lá no GeoGebra, né? Desculpa aí que de vez em quando dá umas falhas aqui, né? Tem que lembrar tanta coisa que eu estava lá no GeoGebra. Então, aí nós temos o domínio descrito isso, né? E a figura do domínio é esse círculo azul, né? Tanto com a borda dele, né? A borda indica a circunferência, basicamente, né? E também a parte interna. Quando tem a circunferência e a parte interna, então
todo o círculo, né? Então, o domínio são todos os pontos pertencentes ao círculo, e o círculo é descrito assim, desta forma, tá? Agora, né, uma coisa importante que eu já tinha comentado, que era o círculo, né, você vê que ele corta os eixos, né, a circunferência, de fato, né, corta os eixos ali, aquela linha azul mais forte, justamente no 3. Por quê? Porque é o raio, né, da circunferência. É por causa disso aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, tá? Estou colocando aqui uma coisa que eu não fiz na aula. Então, esse 3 é justamente o raio do círculo. No caso, pode até pensar na circunferência, que é a linha mais azul, né? Só que no caso da circunferência, né, aí eu fiz outra atividade lá no GeoGebra, né? Deixa eu voltar lá para eles para vocês verem o que aconteceu. Então, só de novo, parar de compartilhar. E isso que eu fiz aqui, né? Eu fiz várias vezes na aula, né? Vai no GeoGebra, volta no GeoGebra, e agora estou compartilhando. Então, eu vou apagar essa relação, né? E vou escrever, isso aqui eu acho que eu não fiz lá. Eu vou escrever a relação que eu obtive, né? Acho que agora já está mostrando aí para vocês, né? X ao quadrado mais y ao quadrado maior igual a 9, né? Maior, eu vou pôr a primeira, né? Não tem jeito, peraí. Vai ter que fazer o negócio aqui. Então, maior ou igual a 9. Pronto. Aí eu tenho que apagar esse negócio aqui, ó, senão ele dá. Pronto, né? De fato, menor ou igual a 9, né? Eu errei aqui o sinal da desigualdade. Pronto, menor ou igual a 9. Então, vocês viram que é o mesmo círculo, né? Está provado aí, né, pela construção no GeoGebra, que dá o mesmo círculo aqui, ó. Ah, de novo aquele probleminha, pessoal. Não sei como é que a gente elimina, né, essa questão aí do probleminha. Deixa eu construir novamente a equação lá do círculo, né? Bem rapidinho agora. Então tá aí, ó. Essa que é a questão importante aí. De novo, a equação que nós vimos, né? Agora, quando é circunferência, né? Quando é circunferência, é igual a 9. Olha a circunferência aí, ok? Então, eu troquei o sinal ali do lado esquerdo na equação por igual a 9. E isso gera a equação de um círculo. Agora, eu vou mostrar uma outra situação possível, né? Que é fora da circunferência. Olha só que interessante. Se for maior igual a 9, dá a região, contando com a circunferência e a região externa, né? Lembrando, se for igual a 9, dá a circunferência, né? Se for igual a 9. Agora, notem o que acontece quando eu coloco só maior do que 9, né? Não pega a circunferência, coloca em tracejado. Então, está aqui uma coisa importante que vocês devem lembrar, né? Tudo que não pertence ao domínio, né? Se for marcante, né? A circunferência, se for uma reta, mas ela não pertence ao domínio, ela vai estar em tracejado, tá? Eu vou colocar agora, ó, menor do que 9. Olha o que acontece. De novo, não pega a circunferência, tá? Tá sem o menor igual, né? Então, o igual, vocês estão vendo agora aí, né? Dá uma olhada, ó, o igual é a circunferência, é só a linha mesmo. E agora eu vou colocar novamente o resultado que nós temos para esse problema. Pronto, né? Então, tá aí, acredito que tá tudo bem definido aí pelo GeoGebra, né? Então, eu vou parar aqui de compartilhar e, novamente, voltar lá para a apresentação do tópico 1. Então, voltamos aqui. Então, a gente escreve o domínio desta forma, tá? Super importante esse exercício. Daqui a pouco nós vamos fazer um outro que também vai alertar vocês para outras coisas aí. Bom, a circunferência, então, são equações importantes. Mais à frente eu vou falar sobre isso novamente. Circunferência é quando você tem, então, né, uma equação com igualdade, aí se chama circunferência. E o raio fica ao quadrado. Então, aqui vocês se lembram que eu coloquei 3 ao quadrado, né? Vai dar 9, né? Se eu colocar 4 ao quadrado, o raio é 4, mas 4 ao quadrado, 16. Então, a circunferência vai cortar no 4, né? A circunferência, né? Circunferência. Se for um círculo, é a circunferência mais a parte interna. Então, tem que ser escrito desta forma, que é justamente o resultado do nosso problema, tá? Se for a parte externa, aí a gente pode colocar desta forma, como vocês viram, né, lá no exemplo do GeoGebra. Então, procura estar fazendo as coisas no GeoGebra para vocês entenderem essa situação, né? Vamos lá, mais um, né? Outro exemplo, né? Outro exemplo que foi feito em sala de aula. O GeoGebra já está até aí, né? Notem que, né, eu vou ter que colocar isso maior ou igual a zero, que está dentro do radicando, né? Então, dentro da raiz.
né, da raiz quadrada. Então, já está aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a zero. Agora, eu não preciso fazer mais nada, né? Basta colocar essa relação lá no GeoGebra, né? Que vocês vão obter essa figura aí que durante a aula também eu obtive. Então, procurem estar construindo essa figura no GeoGebra. Tem que baixar esse aplicativo, né? Então, aqui eu não preciso mudar nada. Por quê? O x ao quadrado, o y ao quadrado já estão à esquerda ali, né? Que não foi o que aconteceu naquele probleminha anterior nosso. Então, o domínio dessa função, essa região que está marcada aqui, né, que eu vou até colocar em azul, né, é justamente a região no plano cartesiano, que está descrito do lado direito na figura, né, que marca o domínio da função. Então, esse foi um exemplo mais rápido, né. Análise, né, análise, eu peguei essa relaçãozinha aqui, né, que eu estou destacando, né, para a gente perceber que são, aqui na figura, deixa eu relembrar, né, na figura vocês estão vendo duas linhas azuis bem fortes, são duas retas, né, e essas duas retas, né, é fácil de serem obtidas quando você troca o sinal de desigualdade por igualdade. Aí a gente isola o y, né, passa o x quadrado para o outro lado, multiplica por menos 1, e extrai a raiz, né? A hora que você extrai a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos, né, raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz cancela com o quadrado, né, com a potência ao quadrado, e aí vai ficar y mais ou menos x. Então, aqui, y igual a x é uma reta crescente, né? Y igual a menos x é uma reta decrescente. São as duas retas que cruzam a origem no plano cartesiano. Onde elas estão? São essas duas linhas retas que vocês estão vendo aí na figura, com o azul mais forte. É justamente essas duas regiões aí, né? Essas duas linhas retas, ok? Só para uma análise aí, para vocês perceberem. Outro exemplo, né? Esse exemplo aqui também é um exemplo rápido, né? Para a gente montar. Por quê? Olha, a função é essa, né? 2x² mais y² menor, menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Vou até colocar em azul. Aqui ficou mais fácil, né? Só basta, né, a gente passar o menos 1 para o outro lado da desigualdade, ele vai ficar mais 1. Então, eu reescrevi, né, aqui, ó, passando 1 para o outro lado. Então, x, os dois termos com x² e com y² ficaram do lado esquerdo, né? E o número ficou do lado direito. A gente prefere colocar desta forma aí, tá bom? No GeoGebra, basta colocar este formato lá, que é justamente o que construiu essa figura, né? E vocês percebem que a figura que foi construída no GeoGebra, né? Procurem aqueles que estavam na aula, né? Porque eu fiz isso em aula. Procurem estar construindo, né, essa figura aí no GeoGebra. O domínio da função é representado pela elipse. E a parte externa, note que está maior igual, né? Então, tem uma elipse que é marcada por aquela linha azul mais forte, né? Então, isso é uma elipse. Tá? E a equação da elipse, uma das maneiras de apresentar ela está aqui, mas depois eu vou mostrar outras versões, né? A versão de equação reduzida, né, da elipse, essa é uma equação geral, chamada de equação geral da elipse. Nem cheguei a comentar isso na sala, né? Mas está aí para vocês poderem estar acompanhando, né? Então, de novo, aquele formato, né, pessoal? Os termos x² e y² à esquerda da desigualdade, né? E o número à direita. Né? Lembra que, a partir de um certo ponto, eu fui trabalhando com essa situação, né, de colocar assim. Vamos lá, mas Agora, outras combinações em que a gente pode estar estudando, né, justamente o domínio da função, tá? Essa é uma situação interessante. Então, aqui, ó, você pode ter funções que é uma mistura de a divisão, que é uma função racional, tem a função radical, né, dentro também. Quando surge esse problema, né, você tem ao mesmo tempo o n par, né, é onde dá o problema, né, é isso que eu estou interessado aqui, né, ímpar não dá problema, né. Então, nós temos aqui o P de x, né, que é, na verdade, P de x, vou ter que trocar aqui, porque agora que eu vi que eu coloquei R aqui, então aqui é P de x, né, e embaixo, né, o Q de x. Então, eu vou usar o que nós já aprendemos. O P de x tem que ser maior ou igual a zero, porque está dentro da raiz. E no denominador, o Q de x tem que ser diferente de zero. Então, você tem essas duas considerações aqui. Agora, veja, né, o próximo exemplo. Né, em cima não tem problema, porque não tem raiz, não tem nada. Mas embaixo, né, acontece o seguinte, não pode dar zero, e como está dentro da raiz, o R aqui, o R tem que ser maior ou igual a zero, ok? Acertei aqui
essa questão aí da letra que eu usei, eu vou até mudar um pouquinho, porque eu vou pôr assim, ó, R, vou pôr o R aqui, pessoal, me permita fazer isso para manter a consistência com aquele caso que nós estudamos já dentro da raiz, que era o radicando, né? Então, neste primeiro caso, né, o que está dentro da raiz continua sendo maior ou igual a zero, e também, né, o Q de x, né, tem que ser diferente de zero. Então, são duas considerações. E no de baixo, né, a única coisa que a gente tem que fazer, né, porque a raiz com n par está embaixo, né, que não pode ser zero, então você vê que eu não estou pondo o maior ou igual a zero, estou, né, tirando o igual. Mas tem que ser positivo. Então, a única coisa que a gente quer no radicando aqui no denominador é justamente que esse radicando, né, seja positivo. Nem zero ele pode ser, senão vai dar problema, como a gente já viu. Aí eu construí, né, esse exemplo aqui, o exemplo A, né, para a gente poder trabalhar justamente uma situação que esse exemplo de cima aqui, né, desse tipo, né. O outro caso é um pouco mais simples, né? Esse é um pouco mais complicado. Então, eu vou colocar, né, o que está dentro do radical, né? Vou colocar em azul para vocês verem que eu estou destacando em azul, tá? Deixa eu colocar aqui em azul. Então, o que está dentro do radical no numerador, né, pessoal? Tem que ser maior ou igual a zero. O que está embaixo, né? O que está embaixo, que é x menos 1, né? Tem que ser diferente de zero esse aqui, né? Tem que ser diferente, obrigatoriamente, né? Senão dá problema. Então, aqui, vou colocar em verde, né? Tá aí, ó, as duas situações. O domínio é esse, é uma maneira de apresentar, né? É uma maneira de apresentar. Só que a primeira, né? Na primeira aqui, como, né? Eu já vou montar isso daí, vocês vão perceber que é uma reta, né? Tem a ver com uma reta, a gente isola o y, tá? Você não tem x ao quadrado ali, né? Y ao quadrado. Né? Quando for os dois ao quadrado, a gente mantém os dois do lado esquerdo. Quando tiver o y dessa maneira, que vai formar uma reta, a gente isola o y, tá? Então, o x passa para o outro lado da igualdade, vai ficar menos x, o 1 passa para o outro lado da igualdade, fica menos 1, de tal forma que eu reescrevo desta forma aqui, ó, tá? E quando tiver assim x menos 1, nós também passamos o número isolando o x. Então, passa para o outro lado, o menos 1 fica mais 1. Então, a maneira mais conveniente de apresentar é esta daqui, tá ok? Então, o domínio da função, né, são os pontos cartesianos x, y pertencentes ao R2, tal que y é maior ou igual a menos x menos 1 e x diferente de 1. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz, né, lá na aula, né, eu só comentei, né, e aí, vamos lá, né, eu vou montar essa daqui lá no GeoGebra, tá? Então, acompanhe o que eu vou fazer aí. Pessoal, lá no GeoGebra, tanto faz você colocar esta e depois esta, vocês vão ver que nós vamos colocar as duas, né? Deixa eu só acertar aqui. Ou então colocar essas duas que estão em azul aqui embaixo, né? X maior ou igual a menos x menos 1 e x diferente de 1, tá ok? Então, vamos lá no GeoGebra. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento, né? E levantar o compartilhamento do GeoGebra. Pronto. Vai demorar um pouquinho para vocês verem aí, mas eu já vou atuando aqui, né? Então, tá compartilhando aí o GeoGebra, né? Então, como é que ficou, né? Eu vou colocar a primeira relação. Então, já apaguei, acho que vocês já estão vendo aí o GeoGebra, né? Ele já colocou lá. Então, vai ficar x mais y mais 1, né? Aí eu vou escolher aqui o sinal. Deixa eu só colocar aqui, ó, maior igual a zero. Probleminha, viu? Não esperava acontecer esse probleminha. Pronto, agora sim. Senão ele demora um pouquinho aqui para responder. Então, aqui maior igual a zero. Olha lá, já apareceu a figura, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu ver de novo. Vou ter que liquidar aqui. Aquela paciência, pessoal. Então, x. Deixa eu clicar lá na região. Pronto, agora sim. X mais Y mais 1 maior ou igual a zero. Pronto, é essa região aí que vocês estão vendo, tá? Então, isso é a região que nós temos uma parte. Por quê? Porque agora eu vou colocar esta daqui, ó. Então, agora acompanha que eu vou colocar X, né? Vou buscar o diferente, que aparece aqui, ó. Diferente de 1. Então, eu vou colocar o número 1 aí. Ok? Diferente não funciona, vocês estão vendo?
Então, eu vou voltar e colocar o igual mesmo, né? Igual a 1. Olha lá o igual a 1, como é que ficou, pessoal. Dá uma olhada, agora eu coloquei as duas, né, condições, né? O igual a 1, né? E x mais y maior ou igual a zero. O x mais y maior ou igual a zero, não tem problema deixar do jeito que estava quando eu montei. O problema é que o igual a 1, eu vou ter que colocar em tracejado, porque ele não pode entrar, né? Desculpa aí que entrou outra informação aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, eu coloquei em tracejado, não pode entrar essa reta vertical tracejada aí, tá bom? Então tá aqui como que a gente coloca duas condições para construir o domínio, tá bom? Então, o campo azul, né, que está à direita ali, né, a partir da linha forte azul, né, e o campo azul, é o domínio, né? Mas não pode entrar o tracejado também, ok? Não pode entrar. Então, agora eu vou voltar lá na apresentação, nós estamos quase terminando aí, né, essa discussão, né? Então, deixa eu voltar aqui, só um minutinho para eu colocar novamente a apresentação. Então, né, essas duas condições que eu escrevi lá, mas elas também são essas, vocês podem até testar isso aqui, aliás, né, o x igual a 1 eu coloquei, poderia ter colocado x menos 1, né, igual a 0, que vai dar aquela reta vertical, eu acabei colocando essa de baixo aqui, que faz mais sentido. Então, o que eu coloquei no GeoGebra, eu coloquei esta e coloquei esta daqui, só que com igualdade, né? Eu coloquei com igualdade. E aí nós vamos, né? Vocês viram que a gente obtém justamente essa figura que está aí, né? Ok? Então, aí, aqui só a questão de isolar o Y, né? Que eu coloquei aqui, recoloquei, né? E aí você tem uma reta decrescente, que é essa linha azul mais forte que vocês estão vendo ali, né? Então, está aí o domínio de uma função quando ele tem que considerar duas situações, né, como vocês viram naquele caso ali, né? Então, vamos lá, continuando. O último caso, né, que também foi discutido, né, durante a aula, da segunda parte da aula, né, foi função logaritmo, porque também tem lá na lista, né? Mas a função logaritmo, né, em qualquer base, né, qualquer base B, né, ela pode ser representada, vou até colocar aqui com mais destaque, né? Ela pode ser representada assim, ó, z log b r de x. O r de x é chamado de argumento do logaritmo, tá? Isso aqui é o argumento do logaritmo. E esse argumento, obrigatoriamente, tem que ser positivo, obrigatoriamente. Tem que ser positivo, nem igual a zero, tem que ser positivo, tá? Então, o domínio de funções que entra o logaritmo, ele é representado assim, onde o argumento do logaritmo tem que ser positivo. Vamos ver um exemplo, né? Que esse também já está resolvido. E é bem simples esse exemplo. Então, tem aqui, ó, note aqui, ln é o logaritmo na base e, tá? Eu coloquei aqui as duas representações, a gente chama de ln, y menos x, ou log na base e, y menos x. Essa que eu estou colocando em verde é a relação que a gente mais usa, né? Na calculadora científica, vocês vão ver que tem um ln também, né? Então, justamente o argumento é y menos x, né? O argumento. Isso tem que ser positivo, é o que está aqui, ó. Novamente, y menos x tem que ser positivo, obrigatoriamente. E neste caso, né, espero que com experiência, né, eu isolo o y, passo para o outro lado, né? Então, o x que está negativo passa para o outro lado positivo nessa relação aí, né? E aí o domínio fica y maior que x, y maior que x. Ok, então veja que isolei, né? Você vê que tem casos e casos aí que eu isolo, né? Quando apareceu x quadrado, y quadrado, eu deixei os dois do lado esquerdo da desigualdade e o número do lado direito, né? Aqui, de certa maneira, está a mesma coisa, ó, o x e o y do lado esquerdo, né? E o número, que é o zero, do lado direito, né? Mas uma maneira mais interessante de apresentar, mais conveniente, é essa, né? Que o y é maior que x. Se nós levarmos ou esta, né, essa relação x, y menos x maior que zero, ou então colocar esta lá no GeoGebra, né, nós vamos ter esta resolução aqui, ó, ok? Eu vou fazer isso, né, só para você verificar mesmo, né? Então, essa reta tracejada vermelha é quando y é igual a x. Então, maior do que x é justamente essa região azul aí, por isso que a reta está tracejada. E menor do que x, né, é justamente a região em branco, que fica para baixo.
De qualquer forma, para finalização, vou lá no GeoGebra, né? Vou colocar para vocês isso aí. Então, vou parar com compartilhamento, né? Basicamente vai ser, esse é o último compartilhamento que eu faço do GeoGebra, só acompanha aí um minutinho. Beleza, estou chegando lá. Pronto, já estou compartilhando o GeoGebra, né? Então, agora eu vou apagar justamente, né, as duas, né, que eu tinha já montado anteriormente. Então, agora eu vou... E eu vou pôr assim, ó, y, né, igual a x. Y igual a x. Olha lá a reta, né? Olha lá a reta, y igual a x. Agora eu vou colocar y maior que x. Olha só o que vai acontecer. A reta ficou tracejada, quer dizer, não pode entrar a reta. E essa figura é justamente que eu estou colocando lá no arquivo, né? Essa é a figura, já está pronta lá. Então, isso aí é y maior que x. Eu posso colocar y menor do que x, ó. Olha o que acontece, aí pega a parte de baixo, né? Do plano cartesiano, abaixo da reta, né? Então, essa é a ideia. De novo, y igual a x, é a equação da reta, né? Mas o que nos interessa é justamente essa figura aqui, ó, essa figura. Então, essa região azul, tirando a reta tracejada, a região azul é o domínio da função, ok? Esse é o domínio da função. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou voltar lá compartilhar o nosso documento, né, que a gente está construindo, né, para vocês perceberem que é exatamente a mesma figura, né, só que agora eu construí essa figura, né, eu não fiz um print screen. Então, vocês estão vendo aí do lado, a região azul é justamente a região do domínio dessa função. Ok? Então, essa a ideia. Essas questões de função linear no R2 eu ainda vou discutir próxima aula, né, semana que vem eu já faço uma revisãozinha do que nós já vimos e começo a falar, né, de funções no R2 e equações no R2, vou falar sobre as cônicas, né, que são coisas importantes, fazer exercício e já entrar nas funções no R3, provavelmente semana que vem eu já faço isso, porque não vai demorar muito, não, essa questão de algumas funções que eu quero revisar aí, né, eu já revisei com esses exercícios aqui, mas eu acho importante, né, revisar de novo, falar para vocês estarem acompanhando da melhor forma aí a apresentação de aula que eu estou fazendo. Ok, pessoal? Eu vou estar colocando essa apresentação lá no Canvas, tá? É a parte 2 da aula de 1 do 3, né? De 1 de março, segunda-feira. Até mais, até segunda-feira que vem, ok? Que vai ser dia 8 de março.